Que a paz do Senhor esteja com os irmãos aí, amém? Eu louvo a Deus sempre a oportunidade de poder meditar com os irmãos nas Escrituras Sagradas, né? Eu fico bastante alegre e feliz sempre quando Deus ele traz as revelações das Escrituras Sagradas para a gente, né? E isso é bastante gratificante porque toda a revelação alimenta a alma, né? E isso faz com que nós nos sejamos fortalecidos, mais fortalecidos na palavra de Deus, nas promessas de Deus, né? E eu estava lendo aqui o livro de Gênesis, capítulo 15, né? Que fala que Deus apareceu a Abraão e fez várias promessas, dizendo para ele que não temas, né? Eis que sou o teu escudo, eis que sou o teu galardador, e em ti, né, serão benditas e grandes todas as nações da terra, né? É interessante que no versículo 6, a Bíblia fala assim, e ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça, né? No versículo 6. Mas é bastante interessante observar que bem antes disso, Abraão começou a conversar com Deus, dialogar, né? É bastante legal, interessante a gente conversar com Deus, né? Colocar as nossas questões diante de Deus, porque Deus ele quer dialogar com a gente, né? Ele não quer aquela oração retórica, naquela oração, né, que é repetitiva, não é assim. Com Deus é diálogo, né? Então Abraão começou a questionar e conversar com Deus, mas de como será isso, né? Porque Deus disse que, né, não temas, Abraão, eis que estou contigo, né, que sou o teu galardador, eu que, né, que sou o teu escudo, né? Então, grandes são as promessas que Deus havia feito para ele, mas Abraão começou a questionar, Deus dizia, mas como será isso, Senhor? Porque o Damasceno é que é o meu herdeiro, né? Ele que é o herdeiro, então é ele que herdará todas essas promessas, né? Mas a Bíblia vai falar que Deus o chamou para fora, né? E mandou que ele contasse as estrelas, e assim seria a descendência de Abraão, né? Observa atentamente. E a Bíblia vai falar que ele creu no Senhor e isso foi-lhe imputado por justiça. Agora, observa atentamente que Abraão, ele creu na palavra de Deus. Isso significa dizer o seguinte, que ele creu no verbo de Deus, né? E João escreveu dizendo que no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, ou seja, Jesus, ele é o verbo de Deus. Então, Abraão, ele foi justificado pelo verbo, ele ouviu o verbo de Deus, então ele foi justificado por Jesus. E o mesmo somos nós somos justificados pela pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E a nossa fé, ela é imputada à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, a mesma promessa que Abraão recebeu, nós recebemos, e a mesma pessoa em quem Abraão creu, nós também cremos. Nós somos justificados e somos essa descendência. Quanto Deus falou para que Abraão saísse para fora, olhasse para as estrelas, essas estrelas somos nós, somos os cristãos, a igreja, né? E as pessoas que creram e confiaram na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, Abraão, ele foi justificado, né? Porque ele creu na palavra de Deus. E nós somos justificados porque cremos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo, que é o verbo de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos.